Olá, hoje eu estou recebendo aqui no programa Cidade em Foco o Renan, que já está aqui junto comigo, e nós vamos falar agora a respeito do movimento Barão de Angra. Você vai poder entender melhor o que é esse movimento, qual a motivação dele ter sido criado e principalmente nós vamos ficar conhecendo o grande sofrimento, a preocupação que os moradores lá de Barão de Angra vêm passando, principalmente agora nesse período de pandemia. Seja muito bem-vindo, Renan. Olá, boa tarde, Tatila, do Cidade em Foco, obrigado por estar nos recebendo aqui nesta tarde. Eu queria falar realmente, tentar falar em poucas palavras, o que está acontecendo. Isso aí. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, até mesmo para as pessoas que estão em casa entenderem um pouco do que está acontecendo, gostaria de voltar um pouco no tempo. Vamos voltar lá para 1948. O seu avô, ele foi o primeiro a comprar uma propriedade ali naquele local, né? Sim. Em 1948, o meu avô, ele adquiriu aquelas terras ali em Barão de Angra ali, comprou as terras, pagou direitinho, está tudo legalizado, com os documentos, com a posse, proprietário da escritura, né? E foi em 1948. E no mesmo ano ele construiu uma casa para ele, para a família dele. Ele era agricultor rural, ele cuidava de plantação para vender o que ele plantava, vendia para poder sustentar a família, né? Mas depois, uns anos depois, né, a União quis fazer a construção da rodovia 393 e ela foi passar justamente no meio das terras do meu avô. Justamente no meio mesmo, né? Ali em Barão de Angra. Cortou ali a propriedade. Cortou ali no meio ali, pedindo 35 metros, além da coisa, 35 metros para a direita e 35 metros para a esquerda, né? E nessa aí ele foi pego de surpresa, acabou prejudicando o seu sustento ali, né? A forma ali, ele já tinha construído as casas dos seus filhos ali, né? Que foram para lá construir as casas dos seus filhos, e eles pediram que não se construísse nada naquela, mas já estava construído quando eles vieram para cá. Então nisso daí eles pediram que a gente essas terras e falou que ia nos indenizar, só que não indenizou até hoje. E meu avô, em 1982, antes de morrer, ele fez a distribuição das terras para os seus filhos, né, que são as suas filhas e tudo mais. Depois passou para os seus netos e foram cada um construindo sua casa. Quando a estrada, a União pediu que fizesse 35 metros, só depois de 35 metros, forçou a fazer as casas exatamente depois dos 35 metros. Mas em 1979, mais ou menos, veio uma lei falando que eles queriam mais 15 metros de obra para não se construir. Só que já estava construído. E eles estão querendo agora que essas casas sejam derrubadas. No caso, a concessionária que pediu, a gente entrou com ação, quando fez esse negócio, nós procuramos advogado, entramos lá na primeira vara, nós ganhamos na primeira vara, eles viram que realmente nós tínhamos de direito, que era propriedade nossa, nós compramos aquela terra, nós pagamos... Vocês têm, inclusive, toda a documentação? Toda a documentação lá, que a gente tem lá, nós pagamos impostos, pagamos lá o IPTU, pagamos lá a luz, a iluminação, tem tudo tem lá há anos lá. Então, nesse negócio de ampliar, eles estão pedindo agora mais 15 metros. Só que os 15 metros está tomando as casas dos moradores. Eu sou neto dele. Faço parte desse grupo como representante dos moradores ali, desse movimento Barão de Angra. Meu avô, quando colocou lá, ele pediu, façam as casas depois dos 35 metros. E nós fizemos como foi pedido. Com esse negócio de pedir 15 metros, eles estão querendo que derrubem as casas que já estão construídas lá. Tem moradores, famílias. São mais de 20 famílias ali, que são das pessoas da família. Depois nós tiveram outras pessoas que vieram morar ali mais tarde, né? Mas essencialmente a família está ali. Ele quer que derrube todas as famílias, todas as casas das famílias estão ali. E pior, sem indenização. E pior ainda, mais ainda, em pleno coronavírus. Em 2013 a senhora entrou com uma ação, correto? Em 2013 eles entraram com a ação pedindo a reapropriação, né, do direito para que não fizessem uma construção. Só que o nosso problema lá não é não obedecer à lei. A gente quer fazer, mas a gente precisa ser indenizado. Para onde nós vamos? São famílias que passou a vida inteira construindo a casa ali. Tem a minha família, por exemplo, nossa casa foi construída antes de 79, quando eles pediram. Tem várias casas ali. São mais de 20 casas, São mais de 20 casas que estão pedindo ali, muito mais. Em 2003, quando eles pediram ali, que eles entraram em ação, todos na primeira instância ganharam. Aí eles recorreram para a segunda instância. E nessa recorrer, algumas mesas de tribunais, de desembargadores, averiguaram e deram a causa para as nossas famílias. Outros
não sei se não tiveram cuidado de observar bem, deram a casa para a senhora. E a senhora o que está fazendo? Está pedindo agora que seja derrubar as casas. O que a gente está pedindo é justiça. A gente está querendo entrar junto ao Ministério Público, né? Estamos com um advogado para entrar junto com o Ministério Público para fazer uma ação para paralisar isso daí. Até que nós possamos ser ressarcidos no sentido de indenização. O nosso avô, quando eles passaram a estrada lá, eles falaram que ia indenizar. Mas nunca indenizaram. Até hoje, nunca. nada. O meu avô passou a vida inteira na esperança, e ele ficou doente. Ele vivia das terras, aquilo ali. Imagina, é 50 metros. Agora espera 50 metros, já era 35, era 70 metros, né, das partes. À direita e para a esquerda. Cortou a estrada, a terreno justamente no meio. Agora espera de mais 15, total 100 metros total. Pegou praticamente todo o nosso terreno e não quero, e fala, eles acham que a gente está ali como se tivesse invadido. Isso não é uma verdade. Nós temos documentos que provam, nós temos a escritura. Aquelas terras lá é antes da estrada existir. O que a gente está pedindo é justiça no sentido que, já que vai derrubar, já que passou, já é um processo, já em decisão, já foi decidido, então que nos indenize. É o que a gente está pedindo. E outra coisa, tem casas ali que estão no mesmo problema, mas aqui não foi pedido para derrubar a casa. E que, inclusive, estão até mais próximo que a nossa. Existe uma rua paralela à estrada, que é uma travessa chamada Milton de Andrade, está legalizada na prefeitura, como todas as nossas escrituras, como todas as casas, nós pagamos impostos. A prefeitura dá assistência ali de manutenção, de luz, de limpeza urbana, tudo ali, que é uma área urbana ali, né? Que tem aquela ali, que ele passa na área urbana, a prefeitura dá assistência ali. Algumas prefeituras, como de Volta Redonda, Barra do Iperaí, a prefeitura, junto com o povo dali, daquela região, fizeram um movimento, também como o nosso, e eles conseguiram para que isso não acontecesse. Só que nós estamos sofrendo que a gente está sentindo sozinho, estamos sentindo impotentes, a gente não tem quem luta por nós. As pessoas que nos conhecem sabem que aquilo ali, as famílias estão ali, vivendo lá há anos ali. Por que vai fazer injustiça com a nossa casa? Será que nós estamos muito mais tempo que outro, e outras casas foram beneficiadas e que estão, inclusive, dentro da própria faixa dos 35, não dos 15 metros, e que não vão ser derrubadas. Até mesmo a resposta para vocês conseguirem entender o que essa diferenciação, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente também como surgiu esse movimento. A partir de que momento vocês pararam e falaram, não, a gente tem que fazer alguma coisa para poder parar essa situação? Aconteceu o seguinte, em abril, princípio de abril, eu acho que foi o dia 7 de abril. Dia 7 de abril, acho que 7 ou 12, vamos dizer assim, foi no início do mês de abril. Em plena pandemia... já estávamos... Sim, sim. Período foi, de isolamento. nós estávamos lá. O que aconteceu? A Ciona chegou lá, ou a empresa que está responsável por isso, foi lá e derrubou o muro de um dos nossos primos do lá na nossa casa. Foram pegos todo mundo de surpresa, foram todo mundo assustado com aquela atitude nós nos sentimos invadidos. Por mais que eles falem que aquele é dele, nós nos sentimos invadidos em pleno coronavírus, ela derrubou o muro, pegou todo mundo de surpresa. E eles querem fazer isso a mesma coisa agora com as casas, em pleno coronavírus. Eles querem colocar na rua, enquanto o governo, enquanto se fala que as pessoas têm que ficar em casa, o que eles querem fazer? Eles querem colocar as pessoas na rua, jogando as coisas na rua, jogando famílias com pessoas de idade, com crianças, com pessoas que têm morbidade, né, de doença. São famílias, como a sua, como a minha. Você tem o seu terreno, que você paga imposto, que é a escritura sua. Vem alguém e vai tomar você sem querer te indenizar. Você acha isso justo? Nós estamos pedindo justiça, não estamos pedindo que a gente não está pedindo além, a gente está pedindo só que nos respeite como família, como pessoas que moram ali há mais de 70 anos, ali há 70 anos que moram. A estrada não tem 70 anos de construção, ela foi lá no meados dos anos 50 e terminou em 63. Meu avô já estava com as casas. Quando ele pediu que eu derrubasse a casa da minha mãe, por exemplo, que ela falou que estava na faixa dos 35 metros, ele falou que ia indenizar as terras e nunca foi feito isso. O que nós fizemos a casa? Fizemos depois, então, dos 35 metros. Agora estão pedindo mais 15. Quando não é necessidade. Falaram assim agora passou que é só 5 metros. Mas o que eles vão fazer? Vão cortar 5 metros de uma casa? O restante vai ficar ali? Vai abalar toda a estrutura de uma casa por causa de 5 metros? Aí ele vai querer derrubar então tudo? Onde está a justiça? Nós precisamos que ela nos ajude, precisamos de pessoas que... Nós estamos entrando, como falei, com advogado. O que vocês já têm de ajuda, ou vocês já buscaram, quais locais vocês já procuraram? A gente está procurando, inclusive nós temos advogado, que desse movimento, que eu até escrevi aqui para poder entender, senão é muita coisa, informação, que está entrando junto ao Ministério Público para revogar essa demolição.
Primeiro para não fazerem durante o período de coronavírus. Assim como fizeram com o muro do meu primo, Jorge Guimarães, que chegou lá de surpresa, eles podem chegar de surpresa de novo para derrubar a casa, inclusive do meu avô, que é a primeira que está no processo para derrubarem. E que está ali desde 72 anos a casa. Eles querem derrubar. E outro mais, eles estão falando, expressão, que a gente invadiu aquilo ali. Nós não invadimos, nós, como eu falei, nós temos escritura. Que próprios somos nós? Somos conhecidos, meu avô é conhecido, nossa família é conhecida, tradicional ali em Paraíba do Sul, como outras famílias estão morando ali. Tem outras pessoas mais na frente, nessa mesma rodovia, mais na frente, que também está sendo penalizado da mesma forma. E que eles também estão no nosso movimento junto. Esse movimento é o movimento da nossa família, daquela rua ali, da Travessa Milton de Andrade. E eu sou representante dessas famílias, desse movimento chamado Movimento Barão de Angra. Você pode entrar no meu Facebook, Renan Salles, você pode entrar no YouTube, você vai ver tudo isso. Vocês têm até uma página, inclusive, temos uma página. Movimento Barão de Angra no Facebook. Uhum. Entendi. Gostaria de deixar o espaço aberto aqui para você, até mesmo mandar, representando todos os moradores, mandar um recado para os órgãos responsáveis, que até mesmo dei uma resposta para vocês quanto a isso. Nós sempre fomos honestos, nossos pais, nossos avós sempre nos ensinou a ser honesto. Meu pai foi militar. Meu pai foi tenente do Exército na época da Segunda Guerra Mundial. Meu pai foi tenente na Segunda Guerra Mundial. Lutou na Segunda Guerra Mundial lá na Itália, no Monte Castelo. Meu pai sempre nos ensinou a ser éticos e justos naquilo que ele fez. O que a gente está pedindo é isso. Pedimos ao Ministério Público Federal, por favor, nos ajude. Não deixa nossas famílias ir julgadas na rua, não. É minha mãe, de 81 anos. É minha tia, meus primos, minhas famílias ali inteiras que estão sofrendo, com medo de qualquer momento, durante o período do coronavírus, a senhora chega lá com suas máquinas, julgar as pessoas na rua, simplesmente para poder fazer uma execução de uma coisa que eles dizem que ganharam, quando a gente está fora da faixa que eles estão pedindo. Eles estão pedindo esses 15 metros, que na verdade agora é 5. O que eles vão fazer? Para onde que a gente vai? A gente está pedindo a Prefeitura de Paraíba do Sul, assim como a Prefeitura de Volta Redonda, de Barra Piraí, com os movimentos das pessoas lá que ajudaram, nós estamos pedindo ao prefeito. Doutor Alessandro, nos ajude, por favor. Os vereadores, por favor, nos ajude. Se há algum deputado estadual, federal, por favor, nos ajude. Eu estou, assim, emocionado, sabe por quê? Porque a qualquer momento a gente vai ficar contaminado com esse coronavírus, porque a gente está tentando fazer o melhor, com uma coisa que é justa nossa. Desculpe, tá, Tatila, você está assim, mas a gente está precisando de ajuda, está pedindo um socorro. O movimento Barão de Angra está pedindo um socorro para você. Brasil, por favor, ajuda a gente. Vocês que devem ter passado por a situação, ou que pode vir passar por isso, mobiliza as pessoas, entra lá, dá um clique para nos ajudar, por favor. Entra na Cidade em Foco, entra nas outras emissoras que porventura for ao ar, nos ajude, por favor. Obrigado, desculpe. A gente agradece a sua participação aqui no programa e a gente espera que a situação seja resolvida o mais rápido possível e que, principalmente, e acima de qualquer coisa, exista uma palavra chamada respeito. A gente está falando de vida, está falando de seres humanos e estamos vivendo cidadania. O pior período, né, de todo o mundo, o pior período que a gente já passou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E então a gente está falando de vida, então eles merecem uma resposta que, se tiver que ser feito, que seja feito, mas que seja feito da maneira correta. E mais uma coisa, só para lembrar, a gente Sim. quer ser indenizado. A gente não está falando que não vai ficar, se tiver que sair, a gente vai sair, se ali manda sair, mas a gente tem que ser indenizado porque nós compramos aquilo ali. Nós temos escritura que prova que é nossa, a gente não invadiu, como outros lugares que talvez tenham invadido, nós não invadimos aquilo ali, nós compramos e mais. Aonde eles estão fazendo a estrada, eles estão ampliando do outro lado, não é do nosso lado. É do outro lado que eles estão fazendo a ampliação da estrada, não é do nosso lado. Existe uma distância muito grande. Uma das casas que estão pedindo para poder derrubar está atrás de um morro. A estrada nem dá para ver quem passa, não dá nem para ver a casa, está do outro lado, não existe um morro que está passando ali. Eles estão, eu não sei a maldade que está por trás disso aí, para tentar destruir as famílias. Governo, por favor, governo estadual, governo federal, por favor, nos ajude. Nós votamos em vocês para que vocês nos ajudassem. Agora a gente espera de vocês alguma coisa, o mínimo. O que é isso? Desculpe, querida. Obrigada mais uma vez. A gente vai continuar acompanhando essa história. A gente fica por aqui.